Olá, está começando mais um Notícia USP, o seu informativo mensal sobre tudo que ocorre aqui no campus. No programa de hoje vamos falar de cultura, com uma exposição de quadros que comemora os 30 anos do Centro Cultural da USP de Bauru. Também vamos mostrar as ações em celebração ao Novembro Azul, mês de conscientização do diabetes e da saúde do homem, especialmente em relação ao câncer de próstata, um tema aí que gera muito preconceito e tabu. Tem ainda um bate-papo muito informativo com o professor Paulo Conte sobre bruxismo, que traz um alerta muito importante. A pandemia piorou esse problema. E por fim, as ações do programa USP na comunidade em Boracéia. Sejam muito bem-vindos, o Notícia USP começa agora. Neste ano, o Centro Cultural do campus da USP de Bauru comemora 30 anos de atividades. E para marcar essa data tão expressiva, uma exposição gratuita e aberta à comunidade em geral está sendo realizada no espaço. Confira todos os detalhes dessa mostra. Até o dia 17 de dezembro ocorre a exposição do acervo permanente da USP Bauru, em comemoração aos 30 anos do Centro Cultural Maria de Souza Campus Artigas. Totalmente gratuita e aberta ao público em geral, a mostra conta com 48 obras, em óleo sobre tela, desenhos e técnicas mistas, de autoria de 47 artistas plásticos que expuseram seus trabalhos no campus USP de Bauru. Nós temos essa exposição em comemoração aos 30 anos do Centro Cultural, com obras que foram entregues como contrapartida dos artistas que expuseram aqui antes mesmo do Centro Cultural ficar pronto. Então a história de incentivo das artes do campus, ela precede a história do prédio. Desde 87, com a fundação da Assessoria Cultural, já existiam essas exposições, e de 87 a 91 esses artistas doaram essas obras que ficaram aqui no nosso acervo permanente. Esse acervo normalmente ele é exposto, nas seções e departamentos do campus, mas dessa vez estão reunidos todos no único lugar, para que a gente entenda também um pouco dessa história que foi contada por aqui. Além de conferir o trabalho desses artistas, a exposição também é uma ótima oportunidade para a população conhecer o Centro Cultural, que completa 3 décadas de atuação em 2021. O Centro Cultural tem uma atuação muito ampla. Então a gente atua recepcionando as pessoas aqui, primeiro como um espaço de descanso e lazer no campus para os nossos usuários. Tem também a questão da memória do campus, que, por exemplo, com essa exposição a gente valoriza muito as coisas que a gente já produziu no passado, mas principalmente o incentivo à arte e cultura, e por meio de atividades diversas, não só as exposições, como oficinas de teatro, canto, pintura em tela, rodas de conversa, noites de xadrez, de cinema, ou seja, linguagens variadas das artes e da cultura que a gente valoriza por aqui. E as artes elas são muito importantes porque elas afetam a nossa vida em diversas frentes. Não só como uma forma de extravasar, de repente tirar a pressão, principalmente aqui nesse campus, que é um campus voltado para a saúde, mas para aquelas pessoas que se permitem também, a arte sensibiliza e pode levar a diversas reflexões, trazendo muita criticidade para a visão de mundo. Um pouco de sorte ajuda até a transformar a sociedade. A visitação à mostra pode ser realizada de segunda a sexta-feira, sempre das 8 da manhã até as 5 da tarde. Não é preciso pagar nada para conferir. O Centro Cultural fica no campus da USP de Bauru, na Alameda Otávio Pinheiro Brizola, 975, no bairro Vila Universitária. Com certeza, Paula, a arte gera muita reflexão e transforma assim a sociedade ao seu redor. Assim como ações de conscientização da saúde, como o Novembro Azul, mês dedicado a falar sobre o diabetes. Aqui na FOB da USP, uma cerimônia no teatro integrou a programação dessa temática tão importante.
Em prol do Novembro Azul, mês dedicado à conscientização do diabetes, a Faculdade de Odontologia de Bauru, a FOB da USP, realizou uma programação especial. Uma das atividades foi realizada no Teatro Universitário da faculdade. Lá ocorreu uma solenidade de apresentação do projeto de extensão realizado por professores e alunos da medicina da faculdade na Associação dos Diabéticos de Bauru. Nessa cerimônia houve também uma homenagem aos chamados amigos doces, que são pessoas que ajudam na causa do diabetes, e a pacientes cinquentenários, ou seja, que realizam seus tratamentos de modo correto há 5 décadas. Novembro é destacado para falar sobre a doença porque em todo dia 14 desse mês celebra-se o Dia Mundial do Diabetes. Em 2021, as celebrações ganharam um motivo ainda mais especial, já que a descoberta da insulina, medicamento que revolucionou o tratamento do diabetes, completou 100 anos. E essa programação aí do Novembro Azul foi encerrada com uma grande ação de saúde na Getúlio Vargas, uma das avenidas mais movimentadas e importantes de Bauru. Como você pode ver aí nas imagens, professores e alunos da medicina da FOB fizeram avaliação da glicemia e deram orientações sobre sinais e tratamento do diabetes. O evento também contou com diversas atividades de conscientização sobre a saúde do homem, principalmente em relação ao câncer de próstata, já que novembro também é o mês de discutir essa temática. Parabéns aí a todos envolvidos nessa ação tão importante. Agora vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco falaremos sobre o bruxismo. Fique aí, é rapidinho. Estamos de volta com o Notícia USP e agora o assunto é bruxismo. Eu bati um papo com o professor Paulo Conte, titular do Departamento de Prótese e Periodontia da FOB, sobre essa condição e ele faz um alerta muito importante. A pandemia piorou esse problema. Confira. Bom, professor, seja muito bem-vindo e para a gente começar esse bate-papo bem do início, o que é bruxismo, professor? Bom, bruxismo é o hábito de apertar, ranger os dentes, somente encostar os dentes levemente, ou até movimentar a mandíbula para um lado para o outro, né, assim, a nossa parte aqui do queixo, sem que encoste os dentes, né? Isso também hoje é considerado como um tipo de bruxismo. E esse movimentar os dentes, ranger os dentes, a gente faz quando está acordado e quando está dormindo? Existem esses dois tipos também, professor? Isso, essa é uma boa pergunta, Vitor, porque até um tempo atrás, né, nós tínhamos a ideia de pesquisarmos e de considerarmos muito o que a gente chama de bruxismo do sono, né? Aquele que o paciente ele faz enquanto ele está inconsciente dormindo. Porém, de um tempo para cá, talvez de alguns anos, né, se tem dado muita atenção, muito valor também ao que a gente chama do bruxismo da vigília, o bruxismo em vigília, né? Aquele que o paciente ele faz durante o período que ele está acordado. E uma das coisas importantes e interessantes, né, nesse aspecto é que a etiologia, ou seja, o motivo pelo qual, né, a patofisiologia do processo ela é distinta, né? Ela é bem diferente, enquanto o bruxismo do sono ele relaciona-se muito mais a um sono ruim, fragmentado, com microdespertares, né? Já o bruxismo em vigília ele tem uma outra gênese, né, que se associa muito mais a processos de concentração, quando nós estamos fazendo alguma atividade importante, né? Muitos pacientes, eles travam os dentes assim para muitas vezes se concentrarem, né? O próprio fato da ansiedade, do estresse contribui muito mais para o bruxismo em vigília, entendeu? Então, assim, ultimamente o bruxismo da vigília, ele tem ocupado um espaço bastante importante dentro dos estudos, pelo próprio fato, né, que a gente vê que a gente fica acordado muito mais horas do que dormindo, né? Então, muitos pacientes têm, por exemplo, sensação de dor de cabeça no final da tarde, nunca perceberam que, por exemplo, apertam os dentes durante o dia, o que é um problema de saúde pública mesmo, né? Ou seja, a falta de conhecimento da população de um hábito deletério e que, teoricamente,
contornável e controlável com medidas relativamente simples. Professor, o senhor falou estresse. O estresse é uma das causas aí do bruxismo. A gente passou e está passando uma pandemia, graças a Deus está arrefecendo, mas a gente passou um período extremamente turbulento. Acho que nunca na história a gente viveu um período assim, com muito medo de morrer, crise financeira, desemprego. Isso então, o estresse hoje é sem dúvida um grande mal que a gente vive. O senhor acha que isso tem contribuído também na percepção do senhor? O senhor é um pesquisador aí muito reconhecido na área do bruxismo. O senhor acha que isso tem influenciado para o aumento do bruxismo? Vai influenciar também nos próximos anos, doutor? Eu acho que sim. Acho não, na verdade, a gente tem certeza, né? O fato de não só o bruxismo, né, Vitor, mas toda essa situação, ela leva ao que nós chamamos de uma hiperatividade do sistema nervoso autônomo simpático. Ou seja, todos nós, desde o início da pandemia, como você bem relatou agora há pouco, né, nós vivemos num intenso estado de alerta, né, daquela coisa de luta ou fuga. Então, isso gera no nosso organismo uma coisa muito perigosa, que é liberação de substâncias que mantêm esses processos de contração muscular forte, de liberação, mais uma vez, de substâncias que levam não só à atividade muscular, mas também à dor. A gente diminui, a gente tem a própria combinação bombástica, né, de desemprego, perda salarial, privação do sono, privação de atividade física. Agora, como você disse, já estamos voltando, mas nós ficamos um ano praticamente sem poder fazer atividade física. Socialização, uma coisa fundamental para alimentar todo esse nosso sistema de controle da dor e de relaxamento, sabe? Então, assim, a pandemia e o lockdown, o distanciamento, ele cria uma situação para o nosso organismo extremamente perigosa para o aumento do nível e reagudização de dores crônicas orofaciais, as chamadas disfunções temporomandibulares, né, Vitor? E todo esse processo também de estresse, de falta de atividade física, piora no sono. Isso é uma coisa notável em todos nós durante a pandemia, né? Então, como eu te disse, o estresse, a hiperatividade simpática aumenta muitas vezes o apertamento em vigília e automaticamente toda essa hiperatividade simpática piora a qualidade do sono e aumenta também os níveis de bruxismo do sono. E você perguntou se vai durar muito tempo, né? Uma coisa importante, assim, quando os desastres da humanidade são bastante estanques, como, por exemplo, o 11 de setembro nos Estados Unidos, né? Então, se teve uma coisa que foi um ataque durante o dia e parou. A partir daí, se temia outros ataques, mas se tinha uma noção depois de segurança maior, com fechamento dos aeroportos, então, assim, a gente não vê essa continuidade do problema por muito tempo. Agora, como a gente tem uma pandemia desconhecida, que ninguém, não é uma coisa que a gente pode combater, né? E por muito tempo é estimado que os efeitos da pandemia vão demorar por muito mais tempo. Inclusive, estendendo alguma coisa também em relação ao bruxismo, né? Hoje a gente vê muito casos de cefaleia, né? Dores de cabeça pós-Covid, uma tendência muito alta em se manter até 6 meses pós-infecção. Ou seja, a pandemia realmente afetou todos nós de uma maneira ou outra, né? E nos casos de bruxismo, estresse e sono, isso foi um impacto muito grande, sem dúvida. Professor, existe cura ou tratamento para o bruxismo? Infelizmente não, né? A má notícia é essa. Mas a boa notícia é que eu acho que uma das coisas importantes, Vitor, para alertar os nossos ouvintes também, é o fato de que toda e qualquer tentativa, né, ou proposta, às vezes por profissionais não muito bem qualificados, de se curar o bruxismo, por exemplo, com desgaste dos dentes, com tratamento ortodôntico. Já ouvi falar até em botox, doutor. Já ouvi falar até em botox para o bruxismo. Exato. Eu ia tocar nesse assunto agora. Então, o uso de toxina botulínica para tratar o bruxismo, na verdade, nada disso trata o bruxismo. A toxina botulínica, ela paralisa o músculo por algum tempo, então dá a sensação ao paciente, por 2, 3 meses, que ele diminuiu, lógico que ele diminui a força, né? Mas depois isso volta, ele não trata o bruxismo que tem origem central. Então deve ficar bem claro assim, controle do bruxismo normalmente é feito de maneira não invasiva e reversível. Então, lógico que relaxamento, atividade física controlada, melhora na qualidade do sono, né?
e técnicas que nós temos, por exemplo, de feedback, biofeedback, de tentar evitar apertar os dentes durante o nosso dia. Então, a gente tem até um mantra, né, que é lábio junto e dente separado. A gente não pode encostar os dentes durante o dia. Se nós nos pegarmos apertando o dente, imediatamente a gente usa, às vezes, adesivos para lembrar, assim, para que eu treine minha mente a não fazer isso. Aplicativos de celular hoje apropriados para isso, para desencostar os dentes. Então, basicamente isso, né? Melhora do sono, biofeedback, relaxamento, atividade física e placas oclusais, as placas duras de acrílico para prevenir eventuais problemas relacionados ao hábito de apertar e ranger os dentes. Essas placas é mais para a noite, né? Mais para o sono, né? Perfeito, perfeito. Somente, bem tocado, né? Durante o dia, o nosso paciente ele tem que aprender a não apertar o dente. É treino. À noite, a hora que eu não tenho essa consciência, eu me protejo com a placa. Professor, para a gente finalizar, qual o sinal de alerta para a pessoa aí que não sabe que tem um bruxismo, mas assistiu essa entrevista e começou a pensar, talvez eu tenha. Qual o sinal de alerta para procurar um profissional? Boa pergunta também, Vitor. Porque, assim, apesar de tudo que a gente está falando, deve ficar bem claro que o bruxismo é um comportamento, né? E não é todo paciente que tem bruxismo que vai ter problema, né? Alguns pacientes, eles têm tem episódios de bruxismo, seja em vigília noturna, mas a sua capacidade adaptativa é muito grande, né? A sua capacidade estrutural aqui das articulações, da musculatura, dos dentes, isso provavelmente não leva a nenhum problema, né? Agora, sinais importantes, como você disse, são, por exemplo, começar a fratura de dentes, fratura de restaurações, e são coisas importantes, né? Poxa vida, quantos colegas me procuraram e falaram, poxa, acho que eu estou com um problema nos dentes, das minhas restaurações estão caindo todas. Você está apertando o dente, não é? E além disso, por exemplo, há queixas, né, de cansaço, de enrijimento, de endurecimento dos músculos, muitas vezes cansaço no final da tarde, do bruxismo vigília, travamentos da mandíbula matinal, todos esses problemas, eles podem estar associados a hábitos parafuncionais nesse paciente que é mais suscetível. Professor, queria agradecer o senhor por esse bate-papo, acho que foi bastante esclarecedor e também informativo, né, para que as pessoas possam ficar alertas em relação ao bruxismo. Sem dúvida, obrigado pela oportunidade e um abraço para vocês. Grande abraço, professor. Bom, e antes de encerrar o nosso programa, você fica aí com algumas imagens do projeto USP nas comunidades, que foi realizado em Boracéia. Trata-se de um programa da Reitoria de Cultura e Extensão da USP, no qual carretas são levadas para cidades que não contam com serviços da universidade. Durante 5 dias, a população de Boracéia recebeu diversas ações de extensão em saúde e educação, nos cursos de odontologia, fonoaudiologia e medicina da fono. Esta é a primeira vez que as carretas do programa USP nas comunidades atuam no interior. Agora sim, encerramos o último Notícia USP de 2021. Qualquer sugestão ou crítica é só entrar em contato com a gente pelos nossos canais eletrônicos. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal do YouTube para acompanhar todas as nossas novidades. Fiquem todos bem, uma ótima passagem de ano a todos vocês e nos vemos em 2022. Até lá!